Fala pessoal, hoje é dia de falar sobre literatura clássica. Sempre um desafio, mas eu estou disposto a trocar essa ideia com vocês. Então, chega mais! Fala pessoal, eu sou o André do Arsenal Books e hoje eu estou aqui para falar de livro clássico. E como eu disse no início, falar de livro clássico sempre é um desafio. Primeiro, porque já é um livro normalmente mais difundido, então mais pessoas tiveram contato com essa obra. Consequentemente, mais pessoas têm sua opinião já desenhada a respeito. E mais do que isso, existem estudiosos que se aprofundam verdadeiramente nestes textos clássicos. E hoje, o livro da vez é O Médico e o Monstro, do original Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Mas, antes de entrar na resenha em si, já peço para vocês, deixa o like, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e inscreva-se no canal. Essas são as formas mais fáceis de vocês ajudarem o projeto Arsenal Books a crescer e sem gastar nada com isso. Querem ajudar o Arsenal Books também financeiramente, mas sem gastar R$1 nada mais por isso? Quando vocês fizerem compras, principalmente de livros na Amazon, o façam pelos links do canal. Vocês não pagam nada mais por isso e geram uma comissão para isso que vos indico. Então, se eu conseguir despertar o interesse de vocês de realmente ler a obra O Médico e o Monstro, comprem pelo link que vocês ajudam muito, beleza? Agora, sem mais delongas, bora para a resenha de O Médico e o Monstro. Bom pessoal, quebrando alguns protocolos normais do canal, por assim dizer, vocês sabem que eu prezo sempre por fazer uma resenha sem qualquer tipo de spoiler. E aqui não vai ser diferente. Por isso eu vou dividir este vídeo em etapas. Primeiro eu vou falar da obra e trazer algumas percepções livre de qualquer spoiler, de qualquer revelação da obra em si. E quando eu for entrar na parte de spoilers, que é necessário para que eu traga um pouco da minha visão do que essa obra discute, aí eu aviso vocês para que quem ainda não leu, pule essa parte e não tome nenhum tipo de spoiler, tá? Então fiquem muito tranquilos, por aqui vocês podem seguir normal, só quando eu avisar, aí quem se importar, obviamente com spoilers, pula o vídeo e não assiste essa parte específica, beleza? Então bora lá, vamos primeiro trazer um pouco de contexto histórico para essa obra. O Médico e o Monstro está para o horror gótico dentro da trinca profana, por assim dizer, composta por Frankenstein, lançado em 1818, por Médico e o Monstro, lançado em 1886, e também com Drácula, em 1897. Então foram 3 livros que tornaram-se muito clássicos, lançados no século XIX. Claro que o Frankenstein com um pouquinho mais de separação de tempo entre as duas últimas obras, que foram mais para o final do século XIX. E aí eu aproveito para puxar uma pergunta para todos aqui. O que caracteriza um livro como clássico, na opinião de vocês? Eu vou trazer a minha percepção e eu quero que vocês ponham nos comentários o que vocês acham a respeito. Para mim, livros clássicos são literaturas que elas transcendem o seu tempo de lançamento. Que mesmo passados séculos, como é o caso aqui, nós ainda temos temas que são debatidos na sociedade atual. São livros que não tornam-se datados, que os questionamentos apresentados pelo autor, as reflexões ou até o posicionamento, eles ainda podem, de certa forma, serem inseridos, pensados e debatidos na sociedade atual. E o Médico e o Monstro faz isso com maestria. Então, obviamente, para mim, e acho que esse aqui é quase uma unanimidade, é um livro clássico, sim, e dentro do horror, ele é dos mais importantes. E aí a gente pode ir escalonando em subgêneros, né? O horror gótico, tem uma pitada de sci-fi, a gente vai explorar muita coisa nessa obra aqui. E Robert Louis Stevenson é um escritor escocês que veio de uma família relativamente abastada, então ele teve uma vida financeira muito tranquila, um cara muito viajado, ele viajou o mundo, por assim dizer, pensando ainda mais na época do século XIX, e ele também conviveu, de certa forma, com muitos problemas de saúde. Ele lutou muito durante a vida contra uma questão de tuberculose, e acabou que, por outras complicações, ele nos deixou muito cedo. Robert Louis Stevenson morreu com 44 anos, somente cerca de 3 anos após o lançamento de O Médico e o Monstro. Então ele conseguiu ver em vida o sucesso de sua obra, porque passados os primeiros 6 meses de lançamento, estamos falando de um livro que vendeu cerca de 40 mil cópias. Pensa isso para o século XIX.
Então ele conseguiu ter um gostinho do que se tornou a obra dele. E 3 anos antes, ele lançou uma obra totalmente diferente de O Médico e o Monstro, assim como ele fez na carreira inteira, tá? O Robert Louis Stevenson, embora ele esteja muito associado ao horror por causa de O Médico e o Monstro, ele escreveu os mais diversos gêneros. E outra obra que se tornou tão famosa é A Ilha do Tesouro, que é uma aventura infanto-juvenil, por que não? Lançada somente 3 anos antes de O Médico e o Monstro. Então o Stevenson ele foi daqueles escritores que, embora tenha nos deixado cedo, ele ainda conseguiu ver em vida ao menos um pouco do sucesso que suas obras alcançaram. E aqui em O Médico e o Monstro, aí tem as lendas, né? Que sempre permeiam a concepção dessas obras. Aqui no caso de O Médico e o Monstro, reza a lenda, falam as más línguas, que ela é oriunda de um pesadelo que o Stevenson teve, que ele acordou muito atucanado, acordou a esposa dele, ele estava apavorado e ele disse que ele tinha sonhado com uma situação onde ele estava se tornando uma pessoa ruim mesmo contra a sua vontade, e aquilo tinha deixado ele perturbado. Ele passou a pensar nessa história, pensou que era um bom roteiro, sentou e escreveu ele. Ele entregou para a mulher dele, depois ele releu também, e ambos acharam a obra até de mau tom. Uma obra violenta, uma obra muito visceral, e ele decidiu queimar esse manuscrito. Só que ele ficou matutando aquela ideia, e aí ele sentou para trazer para nós O Médico e o Monstro. Então reza a lenda que existiu um Médico e um Monstro antes e ainda mais violento e mais perturbador. Infelizmente não teremos acesso a isso e nunca saberemos se de fato é verdade. Mas que seria interessante ter contato com esses manuscritos, puta merda. Eu, particularmente, que gosto de livros gore, que gosto de livros que exploram a violência de uma forma crua, porque eu não tenho essa questão muito de me incomodar com isso, eu entendo quando esse subterfúgio é utilizado dentro da literatura, eu gostaria de ver essa outra versão. Mas o que chegou até nós é um clássico sem sombra de dúvidas, então não vou reclamar, obviamente. Mas e do que se trata O Médico e o Monstro? Então agora eu trago uma pequena sinopse sem qualquer tipo de spoilers. E fica um ponto, tá? Eu tenho essa versão da LPM Pocket. A versão que eu estou deixando aqui na descrição, no site da Amazon, é da Penguin. Porque eu já ouvi falar muito bem dessa versão da Penguin. Eu vou dar os créditos aqui porque essa tradução é muito boa, tá? Então eu não tenho nada para falar dessa tradução. Tradução de José Paulo Golob, Maria Ângela Aguiar e Roberta Sartori, dentro do programa da Oficina de Tradução Literária de Beatriz Viegas Faria. Dados créditos, eu sei que a edição da Penguin também é muito boa e com textos de apoio riquíssimos. Então eu tô deixando essa da Penguin na descrição, beleza? Mas a obra que eu vou tratar é aqui. E essa versão da Penguin, estou falando de um livro de bolso com 108 páginas. Então eu não posso nem classificar ele como um romance, já falei sobre isso. Ele não é nem um conto, nem um romance, ele está no meio do caminho. Então nós classificamos normalmente ele como uma novela. E do que trata essa novela? Nós vamos acompanhar uma narrativa em terceira pessoa e nós vamos passar a ver a visão de Mr. Utterson, que é um advogado na Londres vitoriana, século XIX, muito bem sucedido, um homem de feições duras, mas que mesmo assim tem uma certa altivez. Ele tem uma estirpe, ele é um cara respeitado dentro da alta sociedade londrina da época. Eu classifico muito ele como a visão de homem ideal daquela época. O que seria um homem ideal no período vitoriano? Eu vejo a figura do Mr. Utterson. E o Mr. Utterson ele vai se encontrar em determinado momento com o seu primo, Enfield. E o Enfield vai, eles estão caminhando, eles vão devagar e eles se dão de frente com uma porta, assim. E ele começa a dizer pro Mr. Utterson que teve um evento muito estranho que ocorreu um tempo atrás na frente daquela porta. Uma questão de um acidente envolvendo um homem muito esquisito e uma criança que ficou muito mal falado, né? Foi ali, por que não, para os padrões da sociedade à época, quase que como um crime, né? Esse homem derrubou a criança e pisoteou nela sem olhar para trás. Acabou acontecendo uma comoção, esse homem entrou nesta porta que os dois estão em frente, então por isso que ele fala muito sobre o marco daquela porta ali. E quando esse homem volta, porque a família da criança estava revoltada de noite, ele volta trazendo um cheque para recompensar o acidente, e esse cheque está assinado por Henry Jekyll. E o Jekyll, que é um doutor também renomado da alta sociedade londrina, que transita muito bem nesses grupos de alta sociedade,
É, para além disso, amigo e cliente do Mr. Utterson. E o Mr. Utterson se vê muito intrigado com aquilo. Como assim? O Jekyll, um homem respeitado, ele não chega a ser um médico, ele está mais para o campo de pesquisador, né? Mais como um cientista. Como que o Jekyll, um homem tão respeitado, ele está envolvido com um cara que pode estar diretamente ligado a uma atrocidade como essa, pisotear uma criança, enfim. E ele passa a investigar aquilo. E o Utterson, quando volta para casa, ele vai em busca do testamento do Jekyll e ele se depara que o Jekyll deixou para o que ele chama de seu benfeitor, Edward Hyde, toda a sua herança. E parece que Edward Hyde é nada mais, nada menos do que essa figura que teve todo o incidente com a criança. E muito intrigado com aquela situação, e o seu amigo Jekyll já mais afastado, sendo pouco visto ali pela sociedade à época, ele começa a investigar. Aí a gente entra numa trama detetivesca. O que o Jekyll, um cara tão renomado, tem de ligação com uma figura tão atroz e que ninguém conhece de fato, intitulada Edward Hyde? E aí é onde eu encerro a sinopse para não entregar nenhuma questão de spoiler. Um ponto importante, tá? Acredito que grande parte das pessoas que esteja aqui sabe qual é o plot, sabe qual é a trama e sabe como se resolve o Médico Monstro. Isso aqui tem uma importância absurda dentro da cultura pop. Querem que eu faça algumas ligações que sugaram diretamente o conceito daqui? Hulk, do universo Marvel. Alan Moore apresentou na sua Liga Extraordinária o próprio Médico Monstro dentro da obra. Aí a gente vai para questões, vamos lá, anos 90, quem cresceu como anos 90. Piu Piu e Frajola, Pica-Pau, Simpsons, todo mundo já fez referência e inúmeros conceitos estão entremeados com o que o Stevenson apresentou aqui. Mas, embora eu tenha pego esse livro sabendo do plot, ele ainda me reservou gratas surpresas que eu deixarei para falar na parte de spoilers, porque eu também quero que essas surpresas se estendam para mais pessoas. Então, quem chegou até aqui, eu agradeço. Se tu não leu o livro, para agora, vai ler essa obra. É livro para te ler em 2 dias. A prosa do Stevenson, embora escrito lá no século XIX, ela é confortável, ela é fluida, ele tem certos floreios, ele escolhe palavras muito bem. Eu não vou botar como floreios, isso pode parecer pejorativo, não é o caso. É bonito o texto dele. Ele usa palavras muito bem colocadas em pontos específicos, só que em nenhum momento ela é maçante ou poética ou que dificulte o andamento da narrativa. Não, é uma prosa muito simples de ser acompanhada, embora ela seja bem requintada. Tá? Então agora vocês parem por aqui, vão ler o livro e depois voltem. Para quem ficou, quer assistir o finalzinho do vídeo também, que eu faça algumas outras considerações, avance até a marcação de tempo que está aparecendo na tela aqui, que já não teremos mais spoilers, beleza? Então agora, bora falar sobre um pouquinho das interpretações dessa obra. Bom, pessoal, para quem ficou aqui comigo ou já leu a obra ou simplesmente não se importa com spoiler, então chega mais, vamos debater, porque tem muita coisa aqui pra gente falar sobre. O Stevenson, claramente, ele estava fazendo alguns questionamentos e principalmente criticando a sociedade em que ele vivia à época. Todos sabem que o Jekyll e o Hyde, eles não são a mesma pessoa, mas um não existe sem o outro. Porque o Dr. Jekyll, ele descobre uma poção que libera este seu alter ego, este seu duplo, essa outra figura que vive dentro dele e acaba se transformando no Hyde. Então toda vez que ele toma essa poção, ele sofre uma mutação física e dá lugar ao Edward Hyde. E o Jekyll não fica mais presente. Então, para além da mutação psicológica tão somente, ele tem também a mutação física. O grande ponto de destaque para mim, que foi uma surpresa muito agradável na obra, é que o Edward Hyde, ele é menor do que o Jekyll. O monstro, ele é menor do que o médico. E a gente vê as representações e quem se inspirou nessa obra para fazer outras da cultura pop, como por exemplo, pensem no Hulk. É a figura mais popular, talvez, que todo mundo tenha na cabeça. Tu tem o cientista, o médico, o Banner, e ele se transforma naquele monstro gigante verde. É o que tu espera quando tu pega o médico monstro. Só que não, é o contrário. O Hyde é uma figura menor do que o Jekyll. Então, quando tu tá vendo a transformação, ela é uma coisa ainda mais esquisita. E esquisita por quê? Porque tu vai esperando uma outra situação. Ao menos foi assim comigo. Eu não sabia que a figura original do Edward Hyde ela era menor
do que do Jekyll. E quando aconteceu essa mutação, aquilo tudo parecia muito estranho para mim. E funcionou ainda melhor, tu entende? Porque quebrou a minha expectativa. E aquilo passou, se eu olhava, parecia um ser mais mal formado, com uma cara deformada, um cara meio corcunda, como se fosse um humano não 100% transformado ou completo. E aí a gente pode trazer inúmeras teorias sobre, porque vamos lá, o que o Jekyll está debatendo aqui, e ele mostra, pensem no Hyde como aqueles pensamentos intrusivos que a gente tem. De que a gente pensa coisas horríveis, mas obviamente não dá vazão a elas, e logo tu já pensa que absurdo que eu tô pensando. Todo mundo passa por isso. Imagina se tu tivesse uma forma de tu dar vazão a isso. E o Hyde é justamente isso, é a parte ruim do Jekyll. O Stevenson parte de um pressuposto que todos nós, como seres humanos, nós temos e mantemos trancafiados uma parte ruim nossa, que por natureza é ruim. E por questões sociais, por questões de educação, nós não damos vazão, nós não damos voz, nós não damos vez a esta parte ruim. Nós nos portamos como a sociedade exige, a maioria das pessoas. E aí a gente pode, como eu disse em obras clássicas, trazer inúmeros paralelos como é hoje. Hoje a sociedade ela vive de aparências. As redes sociais estão aí para dizer isso. Todo mundo, vamos lá, entendam a generalização, né? As pessoas elas estão preocupadas em como é a percepção dos outros para com elas. Como elas se mostram perante a sociedade. E muitas delas acabam privando de liberar alguma questão que seja delas, que elas gostariam de mostrar, mas que elas acham que não vai ser bem aceita pela sociedade. É claro que aqui o Stevenson ele leva para um lado extremo. É como se o Edward Hyde ele representasse toda a maldade do ser do Jekyll. Ele não tem nada de bom. Ele é uma figura única e exclusivamente má. E ele sente prazer em fazer a maldade. Tá entendendo? Então, assim, o quanto a gente reprime nós mesmos para nos apresentarmos da forma mais adequada que a sociedade nos pede. Ou quanto eu reprimo para que eu seja bem aceito no meu círculo de amizade, para que eu não seja mal falado. Entende? Então o Stevenson estava muito criticando isso. O Jekyll ele deu voz para este lado dele que ele não tinha coragem de mostrar através dessa poção. E chega um ponto que as transformações elas são a partir do momento que ele toma essa poção. Só que ele vai perdendo o controle disso. E é o Stevenson também dizendo o seguinte: se tu começar a dar vazão para essa tua maldade, aonde é o ponto de ruptura que tu não tem mais volta? Aonde chega o momento que não, agora eu não consigo mais ficar sem praticar a maldade? É como um vício. Se tu der vazão para esse vício, até que momento ele toma controle total de ti? E isso começa a acontecer com a figura do Jekyll. E aí entra muito a questão lá do testamento que o Utterson questiona. Porque o Jekyll ele coloca o Edward Hyde como seu benfeitor e quem vai receber toda a sua herança em caso de morte do Jekyll ou em caso de sumiço por mais de 3 meses. Então ele já estava se preparando para aquele momento. E mais importante do que isso, outro fator que me pegou de surpresa ao me deparar com essa obra pela primeira vez é que nós acompanhamos, são 10 capítulos no todo, até o 8º praticamente, sempre na visão do Utterson. E no último capítulo é que nós vamos ver de fato o que aconteceu pelas palavras do Jekyll. Porque daí a narrativa toma uma forma de primeira pessoa para apresentar os relatos escritos do Jekyll do que está de fato acontecendo. Cara, é muito boa essa passagem. Toda a conclusão da obra ela é muito boa. E os debates, eles são levantados de forma que elas não estão explícitas na tua cara. Porque tem toda uma roupagem de terror. Tem toda uma roupagem do horror gótico por trás. É basicamente uma história de terror, mas sem a parte visceral da violência explícita. O Stevenson não precisa disso. E eu consigo imaginar que, à época, ele conseguiu assustar a sua plateia. Porque hoje a gente pode olhar para Dr. Jekyll e Mr. Hyde e dizer, isso aqui não é terror, não dá medo. Mas tenta pensar com a cabeça do século XIX, tá entendendo? Com toda aquela questão de o avanço da ciência ainda ser um campo muito pouco debatido e talvez por vezes não muito bem aceito. Tenta te pôr com a cabeça da Inglaterra vitoriana, eu já falei sobre isso numa resenha que eu tive até a convidada Denise aqui para debater comigo a obra O Rei de Amarelo. Tu tinha toda uma sociedade que vivia um deslumbre naquela época, na Europa principalmente, né? Na França tu tinha o movimento da Belle Époque. Tudo era muito bonito, o povo era muito otimista naquela época.
E aí muitos escritores se beneficiaram disso para trazer um movimento de contracultura, de mostrar o podre dessa sociedade. E é justamente isso que o Stevenson está propondo aqui para a gente debater e, de certa forma, até criticando, ao meu ver. Né? Então, assim, são sutilezas que ele utiliza para te mostrar isso. Cara, eu acho genial o debate e eu acho muito válido, porque ele ainda é atual. O quanto nós nos escondemos para ser bem aceitos dentro da sociedade e até onde nós estamos dispostos a dar vazão para essas nossas vontades e a que pontos extremos podem chegar essas ocasiões em que tu dá vazão às tuas vontades mais ocultas, por assim dizer. Cara, é muito foda aquele debate aqui. E pessoal, aqui encerramos a parte de spoiler e como vocês sabem de praxe eu gosto de trazer pelo menos uma, duas passagens aí dos livros para que vocês entendam um pouco da prosa do autor. E eu selecionei uma aqui no Magical Monstro, que está aqui salvo no meu Scooby, e eu vou usar dele. Eu não vou nem dar o contexto nem nada para vocês, eu só vou ler essa passagem porque eu acho ela muito boa. Tá? Minha vida estremeceu até as raízes, o sono me abandonou, um medo mortal acompanha-me em todas as horas do dia e da noite. Sinto que meus dias estão contados, que devo morrer, e ainda assim morrerei incrédulo. Pô, cara, Stevenson escrevia muito bem. Monstro da literatura. Até já falo aqui, né? Eu quero ler outras obras do Stevenson para além de O Magical Monstro, mas aqui a gente está falando de sua magnum opus. E pessoal, passado esses pontos de debate, eu vou trazer algumas questões que eu acho interessante de falar sobre literatura no geral, que é tentar pegar alguns aspectos do que representa o horror gótico. É importante que eu participei de um seminário, por que não, da oficina literária, falando única e exclusivamente sobre o Magical Monstro. E ali a gente abordou muito dessas questões estilísticas de escrita, de gêneros literários, e me chamou muito a atenção essas observações que o mestre ali do estudo, o Thiago Cabello, nos apresentou. Quais seriam os elementos que caracterizam um livro como um horror gótico? E ele lista algumas coisas bem interessantes que eu tenho anotado aqui, como principalmente atmosfera sombria. Então, muito dessa obra tu vai ver se passar ali na Londres no período da noite. Tu tem toda aquela questão, lembrem-se, pensem naquela tipo de filme que tu vê que trata sobre Jack o Estripador, por exemplo, que é Londres no período industrial, tudo meio cinza. Londres ainda é cinza muitas vezes, né? Mas pensa no século XIX, tudo meio cinza, as construções elas eram mais escuras, por assim dizer. Então tu tem toda uma atmosfera sombria que a obra do horror gótico pede. Pensa ainda que o horror gótico trata muitas vezes sobre conflitos psicológicos. Para quem pulou a parte de spoilers, eu só vou falar aqui, eu não vou me adentrar nisso. Elementos de suspense. Não esqueçam que aqui nós estamos tratando majoritariamente de uma obra de investigação. Nós vamos acompanhar toda a jornada do Utterson tentando descobrir qual a ligação entre Jekyll e Hyde. E, para além disso, uma propriedade sinistra. Drácula tem o seu castelo, Victor Frankenstein tem também aquela questão ali da onde é feito os experimentos. Até eu não li Frankenstein ainda, isso eu tiro de obras que já adaptaram o livro original. Frankenstein eu lerei ainda este ano, até falei sobre ele nas minhas vergonhas literárias. E aqui em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que eu comentei lá sobre aquela imagem do crime ali do Hyde, que ficou marcado pela figura daquela porta, né? Que o Enfield ele conta toda a história a partir de uma lembrança quando ele vê a porta. Ali é o laboratório / casa do Jekyll, e também tem um quê sinistro em algumas partes. Tem até uma imagem que eu vou passar aqui, ó, que os estudiosos apresentam como seria a casa e o laboratório do Jekyll e do Hyde, certo? Então, assim, tem todos esses elementos para nos dizer o seguinte: isso aqui é sim um dos pilares do horror gótico. E pessoal, só para encerrar, eu vou trazer um pouco mais de uma questão pessoal. Eu já falei sobre isso inúmeras vezes, não me canso, porque acho que é um ponto importante. Obviamente, existem livros bons e livros ruins, né? Só que eu atrelo muito o tu gostar de uma obra, principalmente quando são obras clássicas, enfim, obras que já passaram pela prova do tempo e tu não gosta delas ou tu não te correlaciona com elas de uma forma positiva, ao teu momento. Se no teu momento de vida, daqui a pouco tu não estava
predisposto a ter contato com esse tipo de narrativa naquele momento, tu não estava vivendo um período bom, ou tu estava vindo de leituras maçantes, ou tu estava vindo do melhor livro da tua vida e depois tu pegou um outro que tu tinha expectativa, mas não foi tão bom. Eu atrelo muito isso, sabe? O tu gostar tanto de uma obra ou nem tanto de uma obra está diretamente ligado ao teu estado de espírito quando tu tem contato com ela. E pra mim, cara, o fato de eu ter gostado tanto de O Médico Monstro, eu atrelo sim ao momento em que eu li essa obra. Nós fizemos uma viagem em junho do ano passado, então junho de 2024, para a Europa, e um dos países que a gente visitou era a Inglaterra. Nós estávamos em Londres e eu li todo este livro na minha viagem, eu li todo ele em Londres e fiz uma brincadeira. Eu não vou nem dizer que foi sem querer porque foi planejado, tá? O nome da obra é Dr. Jekyll and Mr. Hyde. No inglês ele faz uma brincadeira com o senhor se esconde, o senhor escondido, enfim, porque o Hyde vem do esconder, né? E eu terminei de ler este livro no Hyde Park, que não tem correlação direta com a obra, mas o nome Hyde Park escreve-se igual ao do personagem Edward Hyde. Então eu finalizei esta leitura no Hyde Park. Cara, por mais que para alguns possa parecer besteira, foi puta legal, tá? Cara, ler em viagem assim sempre te traz um sentimento a mais pra obra, né? E como foi uma viagem tão boa, e eu fui com essa obra com alta expectativa e ela correspondeu na íntegra, putz, foi um tiro certeiro, beleza? Então, assim, minhas considerações finais sobre O Médico Monstro: é justíssimo classificá-lo como um livro clássico. É justíssimo colocar como ele uma das obras mais importantes do horror, e se a gente for nichando, ele é um dos livros mais importantes do horror gótico. Eu tenho o meu contato marcado com Mary Shelley este ano em outubro com Frankenstein. Mas, por enquanto, meu ranking do horror gótico é Drácula, depois O Médico Monstro, e vamos ver aonde Frankenstein se encaixa. Embora eu tenha adorado ler esta obra e relerei ela outros anos, acho legal um exercício desse, tá? Como é uma obra curta, tu lê, sei lá, no intervalo de 2 anos, tu deve conseguir captar ainda mais detalhes dela. Então eu quero fazer esse exercício. Em 2024, em 2026 eu vou tentar encaixar uma releitura dela para ver se ela ganha ainda mais força. Mas por hora, Bram Stoker tem o meu primeiro lugar do horror gótico com Drácula. Vamos ver aonde Frankenstein se encaixa aí. E para vocês, se vocês fossem fazer o top 3, aí, fazer a trinca, quem seria o primeiro, o segundo e o terceiro colocado do horror gótico? Deixa nos comentários. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa resenha de O Médico Monstro. Para quem não leu, eu faço esse apelo, leiam essa obra. É um tiro curto, tem tanto para dizer, tem tanto para debater. Cara, todo mundo vai tirar um mínimo de pensamento sobre isso, sabe? Em algum momento, em alguma passagem, ela vai te fazer questionar sobre. Então, para aqueles que curtiram e para quem também não curtiu, que é só dar o apoio aí pro canal, pô, vocês ajudam demais, não pagam nada mais por isso, deixa o like, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e principalmente inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação. Semanalmente vocês me encontram por aqui e vocês sabem também do projeto de lives em parceria com o canal do Rodrigão 1002. Eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando.